Irmãos, eu queria ler com vocês o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Jonas. Irmãos, a palavra misericórdia, ela vem da junção de duas palavras do latim. A palavra miseris e a palavra cordia. Miseris significa miserável e cordia significa coração. Numa tradução mais literal, nós poderíamos dizer que o significado de misericórdia é miserável no coração. Quando nós clamamos a Deus que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, nós não estamos pedindo nada mais para o Senhor que Ele aceite no seu coração miseráveis pecadores que de fato nós somos dentro do seu coração. O dicionário ele ainda nos apresenta outras definições muito interessantes do que seria misericórdia. Ele diz que misericórdia é uma pena causada pela miséria alheia. Diz que misericórdia é o perdão concedido pela bondade pura, ou que misericórdia é graça, ou que misericórdia é perdão. Eu começo essa mensagem dessa noite definindo o que seria misericórdia, porque nós, irmãos, falaremos sobre ela em toda essa meditação que nós faremos nesse texto do livro de Jonas. A leitura desse texto deixa muito claro para a gente que o assunto principal tratado entre Deus e Jonas, a discussão entre os dois, tem como pano de fundo a misericórdia de Deus que haveria de ser derramada sobre a cidade e sobre o povo de Nínive. De um lado, irmãos, nós vemos Deus, um Deus que envia um dos seus profetas para pregar uma mensagem de arrependimento para aquele povo, demonstrando que ele estava pronto para perdoá-los, que ele estava pronto para derramar sobre eles a sua misericórdia. E do outro lado, nós vemos um profeta fujão, e um profeta que entendia que aquele povo não era merecedor da misericórdia de Deus. Muito pelo contrário, se eles mereciam alguma coisa, era a ira e era o castigo do Senhor. Sendo assim, eu queria meditar com vocês essa noite sobre o tema misericórdia divina versus misericórdia humana. Misericórdia divina versus misericórdia humana. E para a gente começar essa meditação, é muito importante a gente conhecer melhor os personagens envolvidos no nosso texto, o profeta Jonas e a cidade de Nínive. A Bíblia, ela não nos dá muitas informações sobre Jonas. Se nós observarmos o capítulo 1, versículo 1, essa narrativa já começa com o chamado de Deus para Jonas. O texto diz o seguinte: certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Além desse versículo, nós só vamos encontrar outras informações sobre Jonas lendo o livro de 2 Reis. No capítulo 14, versículo 25, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Jeroboão II conquistou de novo todo o território que havia sido de Israel, desde a subida de Ramate no norte até o Mar Morto no sul. O Senhor, o Deus de Israel, havia prometido isso por meio do seu servo, o profeta Jonas, filho de Amitai, que era de Gat-Hefer. Portanto, todas as informações que a Bíblia nos dá sobre Jonas é que ele profetizou no período em que Jeroboão II era o rei de Israel. Isso aconteceu por volta do ano 825 a.C. Nos diz que ele era filho de um homem chamado Amitai e que ele era de uma cidade chamada Gat-Hefer. E como nós observamos no capítulo 1, versículo 1, irmãos, esse profeta, ele foi chamado por Deus, foi chamado pelo Senhor para profetizar contra uma cidade chamada Nínive. E Nínive, nada mais, nada menos era que a grande capital do Império Assírio. Era uma cidade muito grande. No próprio texto que a gente leu, no capítulo 3, versículo 3, vai nos dizer, né, Dida, que para atravessar aquela cidade era necessário 3
dias de caminhada. Nessa época, irmãos, a Síria, ela era governada por um rei chamado Senaqueribe. E se você tem costume de ler a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, você certamente se lembrou desse nome, porque ele aparece por diversas vezes no livro dos Reis, no livro das Crônicas e principalmente no livro do profeta Isaías. E Nínive era a cidade onde o rei morava. Nínive era uma cidade extremamente importante. Certamente ali naquele lugar se concentrava todo o centro comercial, cultural e militar da Assíria naquele tempo. Portanto, sem dificuldade a gente pode chegar à conclusão de que Nínive era de fato uma cidade extremamente importante para o império da Assíria. E nesse momento também é importante a gente relembrar e a gente ressaltar que a Assíria historicamente é um povo inimigo do povo de Israel. Na Bíblia nós vemos diversos relatos, diversas histórias de guerras, de batalhas que foram travadas entre esses dois povos. E os assírios, eles são conhecidos, eles sempre tiveram a fama de serem extremamente cruéis quando eles estavam em batalha. Os historiadores dizem que era comum que quando eles encontravam mulheres grávidas na guerra, eles simplesmente cortavam as barrigas dessas mulheres fora. Era comum também eles pegarem inimigos já derrotados e decapitarem, arrancarem sua cabeça, arrancarem seus olhos, enfim, eles eram reconhecidos como inimigos extremamente cruéis. E aqui, irmãos, nós poderíamos pensar o quão curioso é, porque é justamente para esse povo que Deus manda um dos seus profetas, com a missão de dizer para eles que se eles não se arrependessem, o castigo do Senhor iria cair sobre eles. O restante dessa história, os irmãos provavelmente já conhecem. Tornou-se uma das histórias bíblicas mais contadas, né, Dida? Talvez de todos os tempos, principalmente nos nossos departamentos infantis, não é verdade? Quem aqui, quando criança, a galera que cresceu da igreja, não ouviu a história de Jonas, né? Do peixinho indo e engolindo ele, enfim, é certamente uma das histórias mais contadas de todos os tempos. E Jonas então ele decide desobedecer essa ordem do Senhor, e ele decide então fugir para a Espanha. E no meio dessa viagem, os irmãos se lembram, uma grande tempestade atinge o barco em que ele estava, e Jonas, em determinado momento, ele chega à conclusão de que aquilo era a ira de Deus por ele estar fugindo do chamado do Senhor. Aí ele procura os marinheiros, né, e fala assim: ó, pessoal, o negócio é o seguinte, eu não quero que vocês morram por minha causa. Vocês querem resolver a situação? É fácil, é só vocês me pegarem e me lançarem ao mar, e assim é feito. E os irmãos sabem, na sequência da história, Deus manda que um grande peixe aparecesse, e que esse peixe engolisse Jonas. E o texto diz que Jonas ficou ali na barriga do peixe por 3 dias e por 3 noites. E ali naquele lugar, Jonas teve um momento com Deus. Ele teve um tempo de intimidade com o Senhor, um momento de oração, um momento onde ele se lembrou de Deus, ele se lembrou de quem ele era, ele se lembrou da sua missão, ele se lembrou do chamado que Deus tinha para a vida dele, e principalmente de tudo que Deus já havia feito por ele, inclusive naquele momento, mandando aquele peixe para poupar daquela forma a sua vida. Então, irmãos, na continuação do texto vai nos falar que o peixe vai até uma praia, ele vomita Jonas naquele lugar, e naquele instante então Deus faz novamente um chamado àquele profeta, dizendo que não tinha escapatória. Ele deveria ir até a cidade de Nínive e ele deveria falar exatamente aquilo que Deus o havia mandado. Amém, irmãos? Todo mundo me acompanhando até aqui? Portanto, até esse momento, Edu, a gente relembrou a história de Jonas e tudo que havia acontecido com ele. Eu gostaria então, nesse momento, de entrar de fato no capítulo 3 e 4 de Jonas, para a gente pensar um pouquinho sobre o tema dessa noite: misericórdia divina versus misericórdia humana. Eu gostaria de começar falando sobre a misericórdia divina. Falando sobre a misericórdia divina. E o capítulo 3, ele vai nos mostrar como essa misericórdia se manifestou. Tanto na vida de Jonas, como na vida da cidade e de todo o povo de Nínive. Quando nós olhamos para Jonas, Dida, a gente já percebe a misericórdia de Deus muito
grande sobre a vida dele, sendo manifestada de diversas maneiras. Jonas recebeu uma missão profética da parte do Senhor. Jonas tinha um chamado da parte de Deus. E como profeta do Senhor, ele não poderia fugir. Ele deveria falar exatamente aquilo que Deus o mandasse falar. O grande problema, irmãos, é que quando Jonas fica sabendo para qual povo ele deveria profetizar, ele se torna rebelde. E ele se torna desobediente perante o Senhor. O fato é que ele não queria de maneira alguma profetizar para um povo inimigo. Ele não queria de maneira alguma profetizar para um povo cruel. E eu penso que talvez Jonas teria alguns motivos relevantes, né, Dida? O primeiro deles, irmãos, eu já falei que os assírios eram cruéis, não é verdade? Cortavam a barriga das grávidas, decapitavam seus inimigos. Agora vocês imaginam vocês, de um povo inimigo, chegar para eles em praça pública, né, Zé Carlos? E falar assim, ó, Deus vai mandar um castigo sobre vocês. O que ele vai pensar? Meu, os caras vão vir e vão me matar na hora, eles não vão me deixar nem falar. Mas outra possibilidade, e eu creio que foi por esse caminho que Jonas fugiu, é que Jonas, irmãos, ele tinha medo, ele tinha receio de que a partir daquela palavra os assírios se arrependessem. E que a partir daquela palavra os assírios se convertessem ao Senhor e a misericórdia de Deus fosse derramada sobre a vida deles. O fato, irmãos, é que fica muito claro para nós, é que Jonas, ele desejava que eles fossem castigados. Jonas desejava que a ira de Deus caísse sobre a vida deles. E por isso ele foge. Por isso ele foge do chamado de Deus, por isso ele tenta fugir da presença do Senhor. Só que eu acho que ele não conhecia o Salmo 139, viu, Dino? Porque o Salmo 139 diz que nós não podemos fugir da presença do nosso Deus. E Deus sabia muito bem que ali naquele barco, lá no porão escondido, estava o seu profeta. Eu entendo que naquele momento Deus poderia simplesmente fazer com que aquele barco afundasse. Todo mundo morria e fim de papo. Deus haveria castigado aquele profeta fujão. Todavia, irmãos, Deus age com misericórdia. Deus age com misericórdia. Primeiramente, penso eu, com aqueles marinheiros do barco, que não tinham nada a ver com a história, né? Já pensou se todo mundo morresse por causa de Jonas? Em segundo lugar, eu penso que Deus age com misericórdia também para com o próprio Jonas, que mesmo sendo lançado ao mar, naquele furioso mar, numa grande tempestade, é engolido por um peixe e tem a sua vida poupada. E eu penso que Jonas recebe da misericórdia de Deus duas vezes. Porque além de Deus salvar a vida dele, Deus faz com que aquele peixe o vomite numa praia. É meio nojento, né? Mas é isso, irmãos. Faz com que o peixe o vomite numa praia. E naquele momento, após acontecer isso, o Senhor renova o chamado para Jonas. Aí está a segunda parte da misericórdia de Deus. Deus dá chance para que Jonas se redimisse, para que ele se tornasse um profeta fiel, para que ele se tornasse um profeta obediente diante do Senhor. Mas, irmãos, em todo o livro de Jonas, do começo até o final, o grande foco da misericórdia de Deus estava sobre a cidade de Nínive. O grande foco da misericórdia de Deus estava sobre a cidade de Nínive. A maldade daquela cidade era tão grande, mas tão grande, que Deus não podia mais suportar. Eles eram inimigos de Deus. Eles eram inimigos do povo de Deus. E, consequentemente, inimigos do próprio Deus. Mas mesmo assim, a misericórdia do Senhor, ela é tão grande, que Ele decide enviar um profeta para avisá-los. Ele decide enviar um profeta para que eles tivessem uma chance de se arrepender e de se converter dos seus maus caminhos. E no capítulo 3, versículos 4 e 5, a gente vê um momento em que Jonas anuncia a sua mensagem. E a gente vê, Dida, como os moradores daquela cidade recebem a mensagem de Jonas. O texto diz assim: Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro, e então começou a anunciar: dentro de 40 dias... Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes,
vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Irmãos, vocês conseguem perceber nesse texto a misericórdia de Deus e como ela gerou um arrependimento tão grande na vida daquele povo que era tão cruel? Vocês conseguem perceber como a graça de Deus foi derramada abundantemente sobre a vida daqueles homens e mulheres que eram considerados inimigos do Senhor? É muito forte esse texto para mim. Irmãos, certamente os moradores de Nínive, eles não mereciam a misericórdia de Deus. Eles não mereciam a misericórdia de Deus. Não mereciam a salvação por parte do Senhor. Todavia, se nós olharmos para eles, né, Dida? Talvez nós vemos a história da nossa própria vida. Não é verdade? Talvez nós vemos a história da nossa própria vida. Deus nos criou, assim como Ele criou cada um daqueles moradores da cidade de Nínive. E assim como os habitantes daquela cidade, irmãos, nós também pecamos contra Deus. Nós também pecamos contra o Senhor. Fomos completamente afastados da presença de Deus por causa das nossas faltas, por causa dos nossos pecados, e nós somos completamente culpados daquilo que nós fazemos, das nossas maldades, e a verdade é que nós não merecíamos nada de Deus, a não ser a sua condenação, a não ser a sua justiça, a não ser a sua ira sobre as nossas vidas. Nós precisamos saber que nós somos miseráveis pecadores, assim como os ninivitas eram. Nós somos miseráveis pecadores, assim como os ninivitas eram. Mas vocês sabem o que é maravilhoso nessa história, irmãos? É por sermos miseráveis que Deus teve misericórdia de nós. Amém? É por sermos miseráveis que Deus teve misericórdia de nós. E assim como Ele enviou Jonas para pregar uma mensagem de arrependimento para aquele povo, um dia Ele enviou Jesus Cristo até nós, o seu único Filho. E através de Jesus, a misericórdia de Deus, ela é derramada sobre as nossas vidas. E é através de Jesus, Daniel, que nós podemos ter um arrependimento verdadeiro, um arrependimento sincero das nossas maldades e dos nossos pecados. E através e unicamente por Jesus Cristo, que nós podemos ser perdoados e nós podemos ser salvos por Deus. Amém? Irmãos, a mesma misericórdia divina que nós recebemos, ela foi derramada sobre Nínive naquele momento. E para receber dessa misericórdia, basta nós crermos em Jesus Cristo. Basta nós crermos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz no nosso lugar, e dessa forma nós receberemos da misericórdia do Senhor. E essas misericórdias, né, Dida, se renovarão na nossa vida, dia após dia, por toda a eternidade. Uma promessa do Senhor para cada um de nós. Amém, irmãos? Como nós acabamos de ver, e a misericórdia humana? Eu penso que a misericórdia humana, muitas vezes, nem tanto. Eu quero chamar a atenção de vocês para o capítulo 4, que nós lemos em Jonas, para a gente pensar um pouquinho sobre a misericórdia humana. E esse capítulo 4, ele começa com uma informação muito curiosa. O texto começa dizendo assim: por causa disto, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. E percebam que curioso, o capítulo 3, lá no finalzinho, vai nos dizer que o povo de Nínive se arrependeu diante da mensagem de Jonas. E o versículo subsequente, o início do capítulo 4, vai nos falar que Jonas ficou com raiva. E ficou muito aborrecido por causa daquele arrependimento. E olha o extremo que Jonas chega quando ele diz para Deus nos versículos 2 e 3: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz de tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Aí Jonas, de uma maneira extremamente dramática, ele termina dizendo assim: agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Forte, né, irmãos? E nesse momento Jonas deixa muito claro para a gente por que é que ele fugiu, por que é que ele não queria pregar. Jonas sabia, irmãos, que a misericórdia de Deus,
era completamente diferente do seu próprio conceito de misericórdia e do seu próprio conceito de justiça. Ele sabia que Deus ia perdoar no final das contas aquele povo mau que aos olhos de Jonas era merecedor de todo aquele castigo. E Jonas, irmãos, ele fica revoltado com Deus porque acontece justamente aquilo que ele mais temia. Na mente de Jonas era uma injustiça da parte de Deus o arrependimento daquele povo. Eles não mereciam. E aquela cena para Jonas era tão revoltante, mas tão revoltante que ele pede pela morte. Para Jonas, Dida, não valia a pena viver num mundo onde os inimigos eram perdoados. Não valia a pena viver num mundo onde os inimigos eram perdoados. Mas Deus, ele ensina algo extremamente profundo para Jonas naquele momento. O texto, a partir do versículo 5, vai nos dizer que Jonas, ele saiu de Nínive, e ele foi no lugar perto, para o lado onde o sol nasce, né? E ali ele fez um abrigo, e ali ele ficou esperando. Eu creio que com aquela reclamação, Dida, Jonas achou que ele fosse mudar o coração de Deus, e que Deus fosse mandar fogo do céu e acabar com aqueles miseráveis assírios de uma vez por todas. Mas não é isso que acontece. No local onde Jonas faz a sua barraquinha, o seu abrigo, Deus manda crescer uma planta sobre ele, para que ele ficasse confortável sobre a sombra daquela planta. E o texto diz que Jonas ficou feliz, ele ficou muito satisfeito com aquilo que Deus havia feito. Mas no dia seguinte, o que Deus faz? Ele manda um bichinho ir e comer aquela planta. E a planta morre, e na sequência Deus manda um vento muito quente. Aquele vento atinge Jonas, ele quase desmaia por causa do calor. E na sequência o texto nos mostra novamente um Jonas revoltado, um Jonas reclamão, um Jonas se queixando com Deus. E voltando a ser dramático, ele fala: ó Deus, você matou até a minha plantinha, então de novo eu não quero mais viver. Me mata porque eu não quero mais viver. E nesse instante, Deus ensina para Jonas uma lição que ele certamente nunca esqueceu. O versículo 10 nos diz assim: essa planta cresceu numa noite, e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes, e também muitos animais. A lógica que Deus usa para Jonas nesse momento é a seguinte: você não teve esforço nenhum para fazer essa planta crescer. Em contrapartida, eu criei cada um daqueles moradores. E eu conheço pessoalmente, eu conheço pelo nome, cada uma daquelas 120 mil crianças e cada um daqueles animais. Irmãos, eu entendo que Jonas, ele teve misericórdia da planta porque interessava para ele, né, Dito? Interessava para ele. E essa é uma triste constatação que nós podemos fazer. Muitas vezes a misericórdia humana, ela é movida por interesses. Muitas vezes a misericórdia humana é movida por interesses. Nós somos tentados a usar de misericórdia com aquilo que nos é conveniente, com aquelas pessoas que estão próximas a nós, com aquelas pessoas que fazem parte da nossa zona de conforto. E o pior de tudo, irmãos, nós somos tentados a agirmos como juízes e batermos o martelo sobre aqueles que estão ao nosso redor, dizendo se merecem ou não merecem receber da nossa misericórdia. Eu queria dizer para vocês que é mais fácil do que parece nós agirmos como Jonas, não é verdade? Talvez alguns de vocês estejam decepcionados, né? Pô, mas Jonas, ele é um profeta, ele é um grande personagem bíblico, como é que ele fez isso? É muito fácil a gente agir da mesma forma que Jonas agiu. É mais fácil do que parece a gente questionar a Deus quando os nossos inimigos são abençoados, quando aqueles que estão longe de Deus prosperam na sua vida e nós não. E tudo isso acontece, irmãos, porque nós não conseguimos tirar de dentro do nosso subconsciente o fator do merecimento. O fator do merecimento. Nós temos misericórdia das pessoas ao nosso redor porque nós achamos que de alguma forma elas merecem.
Jonas certamente cria que aqueles ninivitas, eles não eram merecedores da misericórdia de Deus. E nesses momentos parece que nós acabamos esquecendo de uma palavra pequena, mas a melhor palavra que Deus colocou nas nossas vidas, que é a graça. A graça. Irmãos, graça é o favor imerecido de Deus. Nós somos salvos por Deus por intermédio dela, e a graça é o caminho que nos leva à misericórdia. Quando nós entendemos que as pessoas ao nosso redor, elas não merecem o nosso amor, elas não merecem o nosso carinho, o nosso perdão, o nosso cuidado, a nossa ajuda, é aí que nós temos que nos lembrar que nós não merecíamos da mesma forma nada que vem de Deus. E mesmo assim, através da graça do Senhor, nós recebemos da sua misericórdia. E aí, irmãos, por mais miseráveis que as pessoas ao nosso redor sejam, nós precisamos agir com elas com misericórdia. Uma misericórdia humana, mas completamente influenciada e completamente espelhada na misericórdia que nós recebemos do próprio Deus. Amém? Eu quero terminar dizendo para vocês que a justiça, ela pertence sempre a Deus. Já a misericórdia, irmãos, Deus confiou a cada um de nós como despenseiros. Portanto, na tua vida, com as pessoas que estão ao seu redor, use mais de misericórdia e menos de justiça. Use mais de misericórdia e menos de justiça. Deus agiu assim com você. E a vontade dele é que você haja da mesma forma com as pessoas que estão ao seu redor. Eu gostaria de ler para vocês o texto de Lamentações 3, 22 a 23, um texto que já foi citado nessa mensagem. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Essa é uma promessa de Deus para as nossas vidas. A sua misericórdia vai estar sempre sobre nós, Daniel, dia após dia. E o nosso Deus é fiel, e o nosso Deus nunca vai falhar nessa promessa. Que nós possamos então nos dedicar as nossas vidas à misericórdia humana, agindo com o nosso próximo da mesma forma que o Senhor Deus age conosco. E não apenas, irmãos, de forma pessoal, mas eu entendo que como igreja, né, Dida? Como corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesse mês de aniversário da querida IPI do Parque P, que Deus possa reavivar no coração de vocês cada vez mais esse desejo de serem fontes, esse desejo de serem despenseiros da misericórdia de Deus nesse bairro, nessa cidade, nesse local. Porque nós podemos ter toda a certeza do nosso coração que Deus nos chamou e que Deus nos escolheu para isto. Amém? Amém. Que Deus assim, pois, nos abençoe. Amém.